Boa noite a todos. Hoje eu vou estar abrindo as apresentações do Clube do Livro. O meu grupo é composto por mim, Leonardo Dutra Barbosa, e pelo Paulo Augusto. Nós vamos estar falando hoje sobre o comecinho do livro O Gênio Egoísta, de autoria do Richard Dawkins. E eu vou estar abrindo minha apresentação com uma frase tirada de um artigo que influenciou bastante o Richard Dawkins, inclusive ele até colocou essa parte no livro dele, dizendo que é a essência da teoria dele, que está em cima dessa frase. Se nós compreendermos essa frase, vai ser muito mais fácil entender o que ele quis com a sua teoria, que é o seguinte: um gene é favorecido pela seleção natural se o conjunto das suas cópias forma uma fração crescente do pool gênico total. Mais para frente eu vou estar falando um pouquinho mais sobre essa frase, que foi tirada de um artigo do William Hamilton, de 1972. Um artigo publicado aí 4 anos antes do Richard Dawkins ter publicado O Gênio Egoísta. Eu vou estar falando também um pouco sobre o Richard Dawkins. Ele é considerado uma figura bastante polêmica no mundo científico. Ele foi responsável por popularizar o gene como a principal unidade de seleção da evolução. E isso aconteceu em 2 livros. O primeiro, que é O Gênio Egoísta, que é o livro que nós estaremos lendo, que foi publicado em 1976, em que ele diz que toda a vida evoluiu pela sobrevivência diferencial de entidades replicadoras. E o segundo livro, que foi O Fenótipo Estendido, publicado em 1982, que ele vai estar defendendo a seleção natural como um processo pela qual os replicadores eles vão estar se propagando uns em relação aos outros. Como eu disse, o Richard Dawkins ele é muito polêmico, ele tem posicionamentos muito fortes no meio científico, ele é um ateu militante, ele é contra alguns ramos das teorias pós-evolução de Darwin, porque ficaram muitas perguntas abertas, né? Inclusive, eu vou estar falando também mais para frente sobre isso. Então, ele é contra, por exemplo, a teoria da seleção de grupo, ele também é contra a teoria de Gaia, a teoria filosófica de Gaia. Até pouco tempo atrás, ele atacou um biólogo, o Edward Osborne Wilson, né? Quando eu falo atacou, é com argumentações, né? Com posicionamentos. E, assim, não foi diferente com ele também, que ele foi bastante criticado também por alguns cientistas que disseram que é até um pouco equivocado dele colocar o gene como a principal unidade da seleção, né? Que o gene seria uma unidade das mudanças alélicas dentro das populações. E é muito bacana também perceber que ao longo do livro o Richard Dawkins ele vai estar rebatendo essas ideias, essas críticas às suas ideias, que era algo muito comum de livros mais antigos. Então, aí também alguns críticos dizem, né, disseram que os genes não sobrevivem sozinhos, né? Então, seria um pouco equivocado da parte dele dizer que tudo recai sobre os genes. Eu vou estar falando um pouco agora sobre o prefácio, né? Durante o prefácio, o Richard Dawkins fala sobre as motivações, o que levou ele a escrever o livro. A edição que eu estou aqui, se eu não me engano, é de 2005, então ela tem 3 prefácios. Ela foi publicada 2 vezes. Então, sempre teve um debate acerca de qual a unidade que recai a evolução. Né? Segundo o Richard Dawkins, essa unidade é o gene, e é um gene egoísta. Depois eu vou estar falando um pouquinho mais de por que egoísta. E outro conceito muito utilizado pelo Richard Dawkins é o termo replicador e veículo. Então, sempre que ele fala de replicador, ele está se referindo ao gene. Quando ele fala veículo, ele está se referindo ao organismo. Inclusive, aqui mesmo ele fala, né, que um gene não pode ser egoísta, né, porque egoísmo é um tipo de comportamento que nós vemos em organismos, em seres vivos. Mas ele diz como que essa característica do gene vai estar influenciando o veículo.
Ele também diz que essa sua teoria é evolução por um outro ponto de vista. O Darwin trouxe para nós a evolução pelo ponto de vista do indivíduo e o Richard Dawkins ele traz para nós a evolução pelo ponto de vista do gene. Né? Recebeu uma forte influência das ideias do neodarwinismo, né? Lembrando que, para os anos de 1900, essas ideias começaram a ganhar força, a união dos conceitos de genética com os conceitos de evolução, como eu coloquei aqui nessa imagem, principalmente lá para os anos de 1930. Então, nós temos aqui esses cientistas que vão estar abrindo campo para essa nova área da ciência. Inclusive, é o Ronald Fisher, que ele cita também no prólogo, o Hamilton, que ele vai estar tirando também aquela frase, né? Como eu disse, que eu ia estar voltando nela, né? Que um gene é favorecido pela seleção natural se o conjunto das suas cópias forma uma fração crescente do pool gênico total, né? O pool gênico, o fundo genético, é a quantidade total de genes de uma população, o conjunto de uma população de uma determinada espécie. Ele diz que esses artigos foram fundamentais para a escrita do seu livro e que o motivaram bastante a estar desenvolvendo as suas ideias. No livro dele, nós vamos encontrar os seguintes conteúdos: o conceito do comportamento altruísta e egoísta, a definição genética do egoísmo, a evolução do comportamento agressivo, a teoria do parentesco, a teoria da proporção entre os sexos, o altruísmo recíproco e a dissimulação e proporção entre os sexos. Então vamos lá, né? Começar agora o primeiro capítulo. O Richard Dawkins abre o seu livro então com a seguinte pergunta: por que as pessoas existem? E ele já fala de cara da importância do estudo da evolução, do quanto é importante para nós termos essas ideias, termos esses conceitos. Inclusive, ele até coloca se uma espécie alienígena avançada chegasse à Terra, a primeira pergunta que eles fariam é se nós temos o conhecimento de evolução, se nós sabemos o que é evolução. E que o objetivo dele nessa obra foi examinar a biologia do egoísmo e do altruísmo. Mais para frente eu vou estar conceituando o que seria egoísmo e altruísmo por um ponto de vista da biologia. E respondendo essa pergunta, por que as pessoas existem, segundo o próprio autor, porque todos, não só as pessoas, mas os seres vivos, são máquinas criadas pelos genes. Então, nós somos veículos, né? Vocês lembram lá do início que eu usei o conceito de veículo como organismo. Então, nós somos os veículos dos genes. E que um gene bem-sucedido é aquele gene que tem um egoísmo implacável. E esse egoísmo do gene vai acabar influenciando muito o comportamento do veículo. Inclusive, o Richard Dawkins até defende que alguns comportamentos que nós consideramos altruístas, na verdade, eles não são tão altruístas assim. Se nós analisarmos bem, vai ter algum egoísmo ali. Também falarei disso ao longo da apresentação. Então, o que seria um comportamento egoísta? É um comportamento de forma a diminuir o bem-estar de outra entidade semelhante, com prejuízo a essa entidade. O Richard Dawkins ele utilizou 3 exemplos para falar de comportamento egoísta. O primeiro é um guincho. O guincho ele faz alguns ninhos ali mais ou menos próximos uns dos outros e ele precisa pescar para estar alimentando os filhotes. Só que, às vezes, quando uma fêmea se descuida, uma outra vem e rouba o alimento que ela pescou. Então, mostra ali um comportamento egoísta por parte do guincho. Outro exemplo utilizado são de alguns pinguins. Os pinguins também precisam se alimentar e, para isso, eles têm que se deslocar da massa de gelo para a água. Só que,
como que eles vão saber se tem um predador ali esperando? Tem que ir um pinguim, um pioneiro, para estar mergulhando, e para depois os outros pinguins irem também. Só que é claro que nenhum pinguim vai querer ser o primeiro, né? Porque se tiver uma foca ou algum outro predador ali, ele vai ser bem prejudicado. E acontece que os pinguins eles começam a se empurrar uns aos outros para cair na água, para meio que usar como um teste mesmo, para ver se eles podem estar mergulhando. Outra coisa também, comportamento egoísta que nós podemos ver é o canibalismo, que é o que acontece aqui com o louva-a-Deus. Né, todo mundo sabe que assim que ocorre a cópula dos louva-a-Deus, se o macho não for esperto, ele acaba sendo predado, né? Ele acaba sendo usado ali para duas funções básicas, que é a reprodução e a alimentação. Então, esses foram exemplos de comportamentos egoístas pelos veículos, né? Pelos organismos. Comportamentos altruístas. São comportamentos de forma a aumentar o bem-estar de outra entidade semelhante, com prejuízo a si próprio. Aqui eu coloquei 3 exemplos, também foram colocados pelo Richard Dawkins no seu livro. O primeiro é esse pássaro aqui, que é o chapim real. Assim que o chapim real avista algum predador, ele emite um som para estar alertando os outros chapins. E ele chama a atenção do predador para si próprio. Então, mostra aqui um comportamento altruísta. Outro também extremamente comum são das abelhas operárias, né, que acabam perdendo as suas vidas para proteger a colônia, para proteger o mel. Né, assim que elas ferroam, elas acabam perdendo partes vitais, né, dos seus órgãos e, consequentemente, morrendo. Outro comportamento altruísta. Um outro exemplo também é o Killdeer, que é uma ave que, assim que um predador começa a se aproximar dos seus ninhos, essa ave finge que está com a asa quebrada, porque aí vai estar atraindo a atenção do predador para ela. Então, são outros exemplos de comportamentos altruístas. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a seleção do grupo e a seleção do indivíduo. O que é a seleção do grupo? Aliás, muito criticada pelo Richard Dawkins, ele vai estar falando que as coisas não são bem assim. Espécies ou grupos com indivíduos que tendem a se sacrificar correm menos riscos de serem extintas. E aqui nós temos também a teoria da seleção do indivíduo, que ela já rebate um pouquinho essa teoria da seleção do grupo. Ela diz que os indivíduos egoístas, dentro de grupos altruístas, eles aumentam a chance de sobreviver, reproduzir e repassar seus genes, né, consequentemente. Então, nós temos ali um grupo com alguns indivíduos altruístas e alguns indivíduos que não estão dispostos de forma alguma a se sacrificarem. Então, esses indivíduos, eles consequentemente aumentariam muito suas chances de reproduzir e tá passando, então, os seus genes, né, egoístas para as futuras gerações. E isso, né, com isso, os grupos eles tenderiam a ser totalmente egoístas. Né? Não existiria, então, um comportamento altruísta dentro de nenhum grupo. E aqui, o Richard Dawkins vai estar criticando essa teoria de seleção de grupo. Porque ele diz o seguinte, que, às vezes, o altruísmo no interior de um grupo se faz acompanhar de egoísmo entre os grupos. Para isso, ele utiliza os próprios seres humanos para estar exemplificando essa frase, que é no caso de uma guerra. Né, os jovens ali são considerados heróis por estarem defendendo seus países, suas nações. Então, eles precisam, né, fazer esse sacrifício em nome do país, mas eles estão indo ali matar outras pessoas, né, ou matar outros seres humanos. Então, exemplifica muito bem essa questão, né, do altruísmo dentro de um grupo que acompanha o egoísmo entre grupos de forma mais geral. Ele também diz que, como é o adepto da seleção do grupo, decide qual nível é mais importante. Aí eles utilizam como exemplo o leão e a antílope. Só que aqui eu coloquei, na verdade, um gnu, que isso daqui não era para acontecer, já que os dois animais são da mesma classe.
são da classe mamália, né? São 2 mamíferos. Então, como que é essa seleção de grupo? Como que isso funciona? Então, por exemplo, os indivíduos do filo Artrópoda, eles não deveriam, então, ter comportamentos egoístas, predatórios, parasitários uns entre os outros, né? Então, ele questiona isso, né? Qual é o nível que vai estar ocorrendo essa seleção de grupo? E para finalizar, outra coisa muito importante também a respeito de comportamento, que eu acabei esquecendo de falar, é que o Richard Dawkins ele é etólogo, ele estuda o comportamento animal. E ele diz que para compreender isso, a gente tem que voltar, considerar, aliás, a evolução sobre o nível mais baixo, que seria o gene, que segundo ele é a unidade fundamental da seleção, né? O gene, a unidade da hereditariedade. Então, isso encerra o primeiro capítulo, e muito obrigado pela atenção de todos.